Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 1º de novembro, iniciamos novo mês, que nós possamos também hoje, iniciando um novo capítulo do Evangelho de Mateus, buscar seguir os passos de Jesus cada vez mais com fidelidade. Começa o 5º e último discurso de Jesus neste Evangelho, abarcando os capítulos 24 e 25. O discurso é todo voltado para o futuro, tanto próximo como remoto, indicando o fim dos tempos. Depois do grande confronto com as estruturas injustas da cidade, que explora e oprime o povo, temos o julgamento e a sentença. Por trás de Mateus, capítulo 24, vemos ecoar os acontecimentos que se deram entre os anos 66 a 70, revoltas e batalhas contra os romanos, que culminaram com a tomada de Jerusalém pelos romanos no ano 70 e a destruição do templo. Que nós possamos, então, refletir esse capítulo 24, hoje nos versículos 1 a 14. Quem irá proclamar para nós o Evangelho será a Rosângela Aparecida Dutra, de Divinópolis, Minas Gerais. Quem perseverar até o fim será salvo. Ouçamos. Quem perseverar até o fim será salvo. Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram e lhe mostraram as construções do templo. Ele respondeu-lhes: Estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram e lhe disseram em particular: Dize-nos quando acontecerá isso, e qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu-lhes: Cuidado para que ninguém engane vocês, pois muitos aparecerão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e boatos de guerras. Cuidado para não se assustarem, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. De fato, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. Nesse tempo, entregarão vocês à tortura e os matarão. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, muitos ficarão escandalizados, farão traições e se odiarão uns aos outros. E aparecerão numerosos falsos profetas e enganarão a muitos. E crescendo a injustiça, vai esfriar o amor de muitos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E esta boa nova do reino será proclamada no mundo inteiro como testemunho para
todas as nações. Então virá o fim. Nessa passagem que acabamos de ouvir, Mateus anuncia o fim do centro do judaísmo. Jerusalém era o centro do mundo judaico e nela o templo era o centro dos poderes econômicos, político, social e religioso. Jesus sai do templo, isto é, do sistema, e os discípulos observam a beleza de sua construção. Jesus responde com o julgamento: aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Não se referia simplesmente ao fim da construção, mas ao fim do sistema corrupto que dominava o povo. No Monte das Oliveiras, de onde se contemplava o panorama de Jerusalém, os discípulos perguntam duas coisas. Quando vai acontecer isso, ou seja, a destruição do templo? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus responde agora a primeira pergunta, aludindo à sua proximidade. Mas ele deixa bem claro que a tomada de Jerusalém pelos romanos e a destruição do templo não são o fim do mundo, são o fim de um mundo. Jerusalém e o templo eram o símbolo da aliança de Deus com o povo, o lugar concreto das relações com Deus. O fim deles, porém, não significa o fim da aliança ou o fim das relações com Deus. Haverá muitas lutas e dificuldades, mas a relação com Deus continuará. Continuará através das comunidades cristãs que se comprometem com Jesus e seu projeto de justiça. Os cristãos não precisam se impressionar com os messias nacionalistas que apareceram entre os anos 60 e os anos 70. O fim de uma instituição não significa o fim de tudo. Na história, muitas instituições foram deixadas para trás, mas o reino de Deus continua sua marcha até a sua completa construção. Agora Jesus fala diretamente aos discípulos, nos versículos 9 a 14. O que acontecerá com as comunidades cristãs depois que Jerusalém for tomada no ano 70? As comunidades se espalharão entre outros povos, igualmente dominados pelos romanos, e viverão em tribulação, em contínua perseguição. Se continuarem a anunciar e a praticar a justiça que Jesus ensinou, atrairão o ódio de todos aqueles que não querem a justiça para não perder seus privilégios. Os da comunidade poderão ficar com medo, e aí aparecerão as traições, as delações, o desânimo e até a apostasia. Mas com tudo isso, o anúncio do reino da justiça atingirá todos os povos, e então virá o fim. E quem perseverar até o fim será salvo. Até o fim do quê? Certamente, o fim da injustiça. Então começará para todos o reino de Deus. Que nós possamos, então, cada vez mais confiar na aliança de Deus conosco, buscar seguir os passos de Jesus, certos de que o fim da injustiça está próximo. Se nós, de fato, vivermos o amor, a solidariedade, a compaixão, transformemos o nosso modo de agir. Sejamos, de fato, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Sebastião Farinhada, Eliane, então com vocês. Virá um dia que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Virá um dia que todos, ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, comunidade de fé, paz e bem. O fim da injustiça está próximo. Palavra de Deus, palavra de esperança que nos coloca em movimento. Não desanimemos, sigamos em frente, firmes na luta, sonhando com um mundo novo, mais justo e fraterno, sem fome, sem guerras, sem moradores de rua, onde a terra possa ser partilhada
e que todos tenham pão na mesa. Com a bênção de São Francisco e todos os santos, a liberdade haverá. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão.